Se sente sozinho. Ore esses 3 salmos antes que tudo pareça perdido. Você já sentiu que o mundo seguiu em frente sem você? Como se o relógio de todos continuasse girando, menos o seu. Há momentos em que não é apenas o silêncio ao redor que pesa, mas o silêncio dentro de nós. Uma ausência que paralisa, uma dor que não tem nome. Nesses momentos, até Deus parece distante. Você ora, mas sente que ninguém ouve. Você chora, mas ninguém percebe. E a pergunta surge com força: onde está Deus quando tudo desmorona e ninguém vê? Mas e se eu te dissesse que é nesse ponto exato, no fundo do seu vale pessoal, que ele mais se aproxima? E se a solidão for, na verdade, o palco onde Deus prepara uma transformação que vai marcar sua história para sempre? A ausência que você sente pode ser, na verdade, um agendamento divino para algo maior. O que parece abandono pode ser estratégia. O que parece perda pode ser realinhamento. Há salmos que não foram escritos apenas para serem lidos, foram escritos para te reconstruir. Eles são como chaves antigas que abrem portas espirituais esquecidas. E hoje, você vai orar 3 deles com uma consciência nova. Não como quem repete palavras, mas como quem desperta para uma realidade espiritual mais profunda. Você chegou aqui porque algo dentro de você clama por mais. E não é por uma solução rápida, é por um encontro, um reencontro com sua própria essência espiritual, com a sua fé que adormeceu, com o Deus que você achou que havia te deixado. Mas ele nunca foi embora, ele apenas te separou, não para te isolar como castigo, mas para te fortalecer onde ninguém mais poderia interferir. E para isso, ele vai usar a arma mais poderosa que existe, a sua própria palavra. Os salmos que você ouvirá aqui não são aleatórios, são respostas codificadas pelo Espírito para momentos como este. Ao longo deste vídeo, cada tópico será como uma escada, e cada degrau uma camada de cura, revelação e realinhamento. Começaremos entendendo por que a solidão não é o fim, mas o início de um despertar. Depois, desvendaremos os códigos espirituais de salmos que, lidos com fé, transformam dor em presença, ausência em direção e desespero em oração viva. Esse não é apenas mais um conteúdo para te emocionar. É uma convocação, um chamado de volta à guerra que você já venceu, mas esqueceu quem era no campo de batalha. Você não está assistindo isso por acaso. E se decidir ir até o fim, algo dentro de você será reestruturado. A voz que hoje chora no escuro vai se tornar autoridade na luz. A mente que hoje se perde no medo vai se firmar na promessa. E a fé que parecia apagada vai arder outra vez, mais madura, mais forte, mais alinhada com o céu. Quando a solidão se torna um despertar espiritual. Ninguém escolhe se sentir sozinho. A solidão chega sem convite. Às vezes ela se disfarça de silêncio, outras de rejeição. Há dias em que ela invade no meio da multidão. Você está cercado de gente, mas internamente parece atravessar um deserto árido, onde nenhuma palavra consola, nenhum abraço aquece, nenhuma presença preenche. É nessa paisagem emocional que muitos desistem, mas também é exatamente aí que outros despertam, porque a solidão, quando entregue a Deus, se transforma em algo sagrado, um chamado ao íntimo, uma convocação ao invisível, um despertar daquilo que só se ativa na ausência de tudo e de todos. Há momentos em que Deus remove tudo, não para punir, mas para purificar. Ele tira o barulho, as distrações, os apoios humanos, não para te ferir, mas para te levar de volta à origem, ao lugar onde só existe você e Ele. Foi assim com Moisés no deserto, com Elias na caverna, com Davi no campo, com Jesus no Getsêmani. Todos os que carregam uma missão foram visitados pela solidão, porque é nela que a fé se torna autêntica. É no vazio que a presença se torna suficiente. É na ausência de respostas que nasce a verdadeira escuta espiritual. Quando você se sente esquecido, negligenciado, excluído, é natural que o coração grite por justiça, por amor, por explicações. Mas Deus trabalha em outra frequência. Ele não explica, Ele revela.
E a revelação mais poderosa não acontece na abundância, mas na escassez. Quando tudo falta, e mesmo assim você continua orando. Quando ninguém te entende, e mesmo assim você permanece fiel. Quando o chão parece sumir e você decide confiar mesmo sem enxergar. É nesse nível de fé que o Espírito se move de forma profunda, curadora e definitiva. A solidão, nesse novo olhar, é o lugar onde o barulho da alma se cala e a voz de Deus finalmente é ouvida. Não é que ele tenha começado a falar agora, é que finalmente você parou para escutar. E o que ele diz nesses momentos não é apenas conforto, é direção, é propósito, é reinício. O sofrimento nunca vem sem sementes escondidas de transformação, e você só as encontra quando decide não correr mais da dor, mas atravessá-la com coragem, fé e os olhos voltados para o céu. Há uma diferença entre solidão e solitude. Solidão é ausência de companhia. Solitude é presença de Deus. Quando você convida o Espírito Santo para habitar o seu silêncio, a solidão vira território sagrado. As lágrimas viram linguagem. O quarto escuro vira altar. E a dor se converte em unção. O que era apenas sofrimento se transforma em instrumento. A oração que antes era desespero se torna comunhão. A espera que parecia castigo se revela como preparação. E o que o mundo chamou de abandono, Deus chama de treinamento espiritual. Não minimize o que você está vivendo. Não veja como fracasso o que pode ser a sua iniciação espiritual. Não enxergue como punição o que pode ser o seu encontro mais íntimo com o Criador. Em tempos de solidão, não se cale. Clame. Não fuja. Ore. E, se puder, clame com os salmos. Eles foram escritos por homens que também gritaram no escuro, que também se sentiram sozinhos, que também acharam que tudo estava perdido, até que Deus falou. E quando ele fala, até a noite mais densa se curva diante da luz. O pastor que nunca abandona. O poder vivo do Salmo 23. Você pode ter sido deixado por pessoas, ignorado por quem mais esperava a presença, esquecido em momentos nos quais tudo o que mais queria era um abraço ou uma simples palavra. Mas há um pastor que nunca abandona a sua ovelha. Um pastor que não mede o valor do rebanho pela força que ele tem, mas pela dependência que demonstra. O Salmo 23 não é uma poesia bonita para ser decorada. É um grito silencioso da alma ferida que encontrou em Deus a presença que nenhum homem conseguiu preencher. É a confissão de alguém que passou pelo vale, sentiu o medo, chorou na escuridão, mas não ficou preso ali. Porque havia um pastor caminhando junto. Quando Davi escreveu essas palavras, ele não estava cercado de luxo nem de conforto. Ele estava fugindo, em guerra, enfrentando traições, ferido pela própria família. Mas mesmo assim, ele diz com firmeza: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Isso não é negação da dor, é domínio espiritual sobre ela. Davi não estava afirmando que tudo estava bem ao seu redor. Ele estava declarando que, apesar do que via, ele sabia quem estava ao lado. Essa é a diferença entre quem desmorona e quem permanece. Quem tem o Senhor como pastor atravessa as trevas, sabendo que elas não são eternas. Talvez você tenha se acostumado a apenas repetir esse salmo como um mantra, mas hoje você vai orá-lo com consciência, porque ele começa com uma afirmação que precisa ser verdade dentro de você. O Senhor é o meu pastor. Isso não é uma metáfora religiosa, é uma posição de entrega. É quando você aceita que não é você quem conduz, não é você quem provê, não é você quem protege. É Ele. E se Ele é o seu pastor, você não está perdido. Você não está fora do rebanho. Você não está sem rumo. O Salmo 23 mostra uma sequência divina de cuidado. Ele te faz descansar. Ele te leva para águas tranquilas. Ele restaura a sua alma. Ele te guia por caminhos de justiça. E mesmo quando chega o vale da sombra da morte, e ele chega, o salmo não termina em desespero. Porque mesmo no vale o pastor está presente. A vara e o cajado dele não são instrumentos de punição. São símbolos de direção e segurança. Quando você sente que não há mais chão,
Ele está ali. Quando tudo se torna escuro, é a mão dele que te segura. Quando o coração entra em pânico, é a voz dele que diz: estou aqui. E não para por aí. Esse pastor não apenas te acompanha no vale. Ele prepara a mesa diante dos inimigos. Isso significa que mesmo em tempos de confronto, escassez ou medo, Deus tem provisão. Você pode estar cercado por pressões externas, mas no meio disso tudo, Ele te dá o que ninguém mais pode oferecer: paz, alimento espiritual, unção renovadora. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Essa é a linguagem de quem foi visitado no lugar da dor, de quem foi renovado no meio do cansaço, de quem foi lembrado que Deus nunca abandona a ovelha ferida, Ele a carrega nos braços. E o salmo termina com uma certeza: bondade e misericórdia te seguirão todos os dias. Não alguns, todos. E você habitará na casa do Senhor para sempre. Isso é mais do que promessa, é destino, é para onde você está sendo conduzido, mesmo quando o caminho parece não fazer sentido. Porque quem tem um pastor não caminha baseado na paisagem, mas na voz que guia. E essa voz hoje está te dizendo: você não está sozinho. Eu te vejo. Eu te conheço. Eu estou contigo. Então agora, ore esse salmo com entendimento. Não como alguém que implora por presença, mas como alguém que já é habitado por ela. Deixe cada palavra ressoar na sua alma. Declare com fé. Declare com reverência. Declare como quem confia, mesmo que a emoção diga o contrário. Porque o Salmo 23 não é apenas para repetir, é para viver. E é isso que começa agora. O escudo invisível, a proteção real do Salmo 91. Existe uma batalha que acontece todos os dias, mesmo quando você não vê. Uma guerra silenciosa contra pensamentos de medo, sentimentos de abandono, ataques que não vêm com armas visíveis, mas com dúvidas, opressões e esgotamento da alma. E nessa guerra, você precisa mais do que palavras positivas. Precisa de um escudo real. Não uma proteção criada por você, mas uma cobertura que vem de cima, inquebrável, invisível, porém absolutamente presente. É disso que o Salmo 91 fala. De um lugar secreto onde só entra quem decide confiar. De uma habitação espiritual que não depende de templo físico, mas de uma escolha interna. Descansar no Altíssimo. Quem habita no esconderijo do Altíssimo. Essa frase por si só já é uma resposta a muitas orações, porque não se trata de visitar a presença de Deus de vez em quando, mas de habitar, morar, permanecer. Não é algo passageiro, não é uma emoção momentânea, é uma decisão diária. Descansar sob a sombra do Onipotente é se posicionar espiritualmente debaixo de uma cobertura que o mundo não entende. É saber que, mesmo em meio ao caos, você está debaixo das asas daquele que governa o tempo, a história e os céus. Esse salmo é uma declaração de aliança. Quando você diz: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, está fazendo mais do que falar bonito. Está dizendo: eu me escondo em ti. Eu não confio na minha própria força. Eu não conto com o acaso. Eu não dependo do controle humano. O meu refúgio está em ti. E quando essa é a sua postura, o que acontece? Ele te livra do laço do passarinheiro. Ele te guarda da peste que assola no escuro. Ele te cobre com suas penas, e debaixo das suas asas você encontra segurança. Isso não é conto, isso é palavra viva. Perceba que o Salmo 91 não promete ausência de problemas. Ele promete presença em meio aos problemas. Ele não diz que o mal não virá. Diz que ele não vai te atingir. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você será poupado. Não porque é melhor do que os outros, mas porque está posicionado no lugar certo. O segredo não é ser forte, é estar escondido. O poder não está em você, está no lugar onde você escolhe habitar. E quando esse lugar é a sombra do Onipotente, não importa o que venha, porque nada entra sem passar por ele primeiro. Você pode estar enfrentando noites difíceis, pensamentos pesados, ameaças invisíveis. Mas há anjos ao seu redor. Há uma cerca espiritual levantada por um Deus
que vela por você enquanto você dorme. Há uma proteção sendo liberada sobre a sua mente, seu corpo, sua casa, sua família. E você não precisa ver para crer. Você só precisa declarar. O que você diz tem poder. E quando você repete as palavras desse salmo com fé, você ativa essa proteção sobre sua vida. A fé vem pelo ouvir, mas a autoridade se manifesta pelo declarar. É por isso que você não pode apenas escutar esse salmo. Precisa orar com ele. Precisa usá-lo como espada. Precisa permitir que cada palavra seja um escudo entre você e o que te assombra. Porque o inimigo não resiste à palavra. Ele pode tentar confundir seus pensamentos, usar pessoas, circunstâncias, medos. Mas quando você se posiciona no esconderijo do Altíssimo, você sai do campo de ataque e entra no território da cobertura divina. E essa cobertura não expira, não falha, não depende do seu desempenho. Ela está disponível agora, enquanto você ouve, enquanto você ora, enquanto você decide confiar. É uma escolha silenciosa, mas decisiva. Permanecer no esconderijo. E nesse lugar, você não apenas é protegido, você é fortalecido. Você recebe ordem para caminhar. Você é guardado em todos os caminhos, porque quem habita nesse lugar não anda sozinho, não dorme desprotegido, não vive à mercê do acaso. Quem habita no esconderijo do Altíssimo carrega sobre si a sombra do Onipotente. Agora é a sua vez. Ore esse salmo com consciência, com o coração aberto e o espírito desperto. Permita que cada frase entre como luz nas áreas onde o medo tentou se esconder. Declare em voz firme: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Porque no momento em que essa verdade se torna viva dentro de você, tudo muda. O que parecia te esmagar, perde o poder. O que antes era ameaça, vira cenário de milagre. Porque você não está só. Você está guardado. O Deus que não dorme. O socorro fiel do Salmo 121. Você já se sentiu exausto de esperar ajuda? Já olhou para todos os lados e teve a impressão de que ninguém viria? Talvez você até tenha clamado, pedido, chorado, mas tudo permaneceu igual. A sensação de estar à mercê da própria sorte é uma das dores mais solitárias que existem. E quando esse sentimento se junta ao cansaço espiritual, à falta de respostas e ao peso da espera, a alma começa a desacreditar. A mente começa a duvidar. O coração começa a esfriar. Mas é justamente nesse ponto que o Salmo 121 surge como uma âncora. Ele não promete rapidez, mas promete presença. Ele não garante facilidades, mas garante socorro. Ele não diz que você nunca vai chorar, mas afirma com convicção: O Senhor não dorme. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Essa pergunta não é retórica, é real. É a pergunta de quem está cercado, de quem está encurralado, de quem olha para cima tentando encontrar uma saída. É o clamor de quem entendeu que não há resposta ao redor, mas só acima. Os montes, na cultura hebraica, eram lugares de proteção e refúgio, mas também representavam obstáculos. E quando o salmista olha para os montes, ele não encontra a solução lá. Ele entende que o socorro verdadeiro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Essa distinção muda tudo. O seu socorro não vem de estruturas humanas, não depende de quem está ou deixa de estar ao seu lado. Não está condicionado a resultados, diagnósticos ou circunstâncias. O seu socorro vem daquele que criou tudo, que sustenta tudo, que vê o todo e que não precisa pedir permissão a ninguém para agir. E esse Deus, o seu Deus, não dorme. Ele não descansa. Ele não se distrai. Ele não te perde de vista por um segundo sequer. Talvez você tenha sido deixado de lado por pessoas que prometeram estar com você. Talvez sua confiança tenha sido quebrada por quem você mais amava. Talvez seus recursos falharam. Sua força acabou. Suas tentativas não deram certo. Mas o Senhor, o teu guardador, permanece de pé. Ele é a tua sombra à direita. Isso significa que Ele está perto demais para você ver, mas perto o suficiente para não te abandonar. O sol pode queimar, a noite pode assustar, mas a presença dele é constante, inabalável, silenciosa
e absolutamente eficaz. E o texto continua: o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Não é apenas proteção externa, é cuidado interior. Ele guarda seu espírito, sua mente, sua fé, sua esperança. Ele não permite que o desespero consuma aquilo que ele mesmo plantou dentro de você. O inimigo pode até tentar roubar sua paz, mas não pode acessar aquilo que Deus selou. E quando você ora com base nesse salmo, você está reafirmando que confia mais na vigilância divina do que no que os seus olhos veem. Está dizendo: mesmo quando tudo parece fora de controle, eu sei que o meu socorro vem do Senhor. Essa é a postura de quem caminha em fé. Não é negar a realidade, é escolher a fonte certa. É continuar erguendo os olhos para o alto, mesmo quando tudo ao redor grita para você desistir. É saber que o Deus que te guarda não tira folga. Ele não está ocupado demais. Ele não se esquece. Ele não abandona. Ele não some quando o tempo escurece. Ele guarda sua entrada e sua saída. Ele está contigo no início da caminhada e continua com você até o fim. Ele conhece cada passo. E mesmo quando você tropeça, Ele segura para que você não caia. Por isso agora é hora de declarar com entendimento. O Salmo 121 não é para ser lido apenas como consolo. É para ser orado como quem carrega uma certeza inabalável. A certeza de que o céu está aberto, o socorro está a caminho e a presença de Deus nunca falhou. Erga sua voz, não com desespero, mas com fé. Ore esse salmo como quem já foi visitado, como quem já foi socorrido, como quem sabe que o guarda de Israel não cochila, não desvia os olhos, não fecha os ouvidos. Você chegou até aqui, e se chegou, é porque foi guardado. E se foi guardado até agora, continuará sendo. O Salmo 121 é a lembrança de que você nunca caminha sozinho. Mesmo quando os pés doem, mesmo quando os olhos choram, mesmo quando tudo parece prestes a desabar, o Senhor está contigo e Ele não vai te deixar cair. O socorro não falhou. Ele apenas estava vindo na hora certa, e essa hora agora chegou. Quando tudo parece perdido, a jornada silenciosa de Deus em meio ao caos. Há momentos em que tudo que nos resta é o vazio. Não é o barulho que incomoda, é o silêncio. É a ausência de respostas. É a sensação de que, por mais que a gente tente, lute, ore, as coisas continuam desmoronando. É quando olhamos ao redor e não conseguimos ver nenhum sinal de mudança. As portas se fecham. Os dias ficam pesados. O corpo segue, mas a alma desacelera. E o mais doloroso não é nem o que acontece do lado de fora, é o que começa a acontecer dentro de nós. É o pensamento insistente de que Deus nos esqueceu. Mas essa ideia, por mais forte que pareça, não passa de um engano. Porque o Deus que permitiu a travessia do deserto é o mesmo que abriu o mar. O Deus que se calou por um tempo é o mesmo que preparava a resposta. Ele não deixou de agir. Ele apenas mudou a forma de se manifestar. Porque há dias em que Deus não grita, Ele sussurra, e só quem se cala o suficiente escuta, só quem se rende o bastante percebe, só quem aceita permanecer mesmo sem entender é que começa a ver o invisível. Deus não age sob o nosso controle. Ele não se move por pressão. Ele se move por propósito. E há propósitos que só florescem quando tudo parece perdido. Porque é quando perdemos o controle que reconhecemos quem realmente está no comando. Enquanto tentamos manter tudo nas mãos, Ele observa. Mas quando soltamos, Ele age. E isso não é abandono. Isso é redenção. É maturidade espiritual. É quando o clamor passa do desespero para a entrega. E essa transição é poderosa, porque transforma oração em adoração, súplica em confiança, espera em preparo. Você pode estar agora em um dos momentos mais difíceis da sua vida e talvez tenha chegado a este vídeo como última tentativa, mas Deus sabia. Ele já estava aqui. Ele conhece seus limites e Ele sabe exatamente o quanto você suportou até agora. Ele também sabe que não é hora de desistir, é hora de confiar, mesmo sem entender, mesmo sem sentir, mesmo sem ver, porque a fé não depende dos sentidos, ela depende da palavra.
E a palavra diz que Deus está perto dos que têm o coração quebrantado. A palavra diz que Ele é refúgio no dia da angústia. A palavra diz que Ele não falha. Por isso, não se engane com o caos. Não acredite no silêncio como sinal de ausência. Às vezes, o que você chama de abandono é, na verdade, Deus te afastando de distrações. Às vezes, o que você chama de solidão é Ele te levando para o esconderijo dEle. Porque há revelações que só vêm no secreto. Há consolos que só são sentidos no escuro. Há milagres que só se manifestam quando todas as outras vozes se calam. Você orou o Salmo 23 e foi lembrado de que tem um pastor. Você declarou o Salmo 91 e ativou a cobertura espiritual. Você proclamou o Salmo 121 e reafirmou que o seu socorro vem do Senhor. Agora, o que precisa fazer é permanecer, firmar o coração, recusar a desistência, porque o céu está trabalhando, mesmo que você não veja, porque o tempo de Deus não se mede com o relógio humano, porque o que parece perdido para Deus ainda é matéria-prima de restauração. Não aceite como fim o que Deus ainda chama de processo. Não rotule como fracasso o que Ele ainda está formando. Você não está sendo ignorado, está sendo refinado. E quem é refinado não sai do fogo como entrou. Sai mais puro, sai mais forte, sai preparado para viver promessas maiores. Mas tudo começa nesse ponto, o ponto onde parece que tudo se perdeu. Porque é nesse ponto que Deus reconstrói tudo, começando por dentro. Respire, levante os olhos, relembre os salmos. Eles não são só poesia, eles são espada, escudo e mapa. Eles são voz de quem já passou pelo que você está passando e sobreviveu. O Salmo 23 te guia. O Salmo 91 te protege. O Salmo 121 te guarda. E agora essa combinação te fortalece. E o que parecia ser seu fim, Deus está transformando em reinício. O segredo está em permanecer. Quando a alma decide não soltar a mão de Deus. Você chegou até aqui, não por acaso, não por força própria, mas porque, de alguma forma, mesmo sem perceber, Deus te sustentou. E talvez agora você esteja começando a entender que não é sobre vencer todos os dias, mas sobre permanecer de pé, mesmo nos dias em que tudo parece querer te derrubar. O segredo da fé não está na ausência de luta, está na decisão de continuar. Continuar crendo, continuar orando, continuar confiando. É essa teimosia sagrada que move o céu. É essa persistência espiritual que transforma corações. Muitas pessoas acham que fé é sobre sentir. Mas os grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia não caminharam por sentimentos. Caminharam por convicção. José no cárcere, Davi fugindo de Saul, Esther diante do rei, Paulo preso, Jesus no Getsêmani. Nenhum deles viu luz no meio do caos, mas todos eles escolheram permanecer. E é isso que Deus espera de você agora. Não a força dos fortes, mas a fé dos perseverantes. Porque quem permanece é sustentado por algo maior do que si mesmo. Lembre-se da promessa. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. A renovação não acontece antes da espera. Ela acontece no meio, no silêncio, no tempo em que tudo em você quer correr, mas você decide confiar. E essa confiança, mesmo sem palavras, é uma oração poderosa. Uma oração que diz: Senhor, eu não entendo, mas eu fico. Eu não vejo saída, mas eu continuo. Eu não sinto nada, mas eu sei que o Senhor está aqui. E essa oração quebra cadeias. Essa oração move montanhas. Essa oração resiste ao tempo. Talvez você esteja orando há dias, semanas, meses, e nada parece mudar. Mas saiba de uma coisa: toda oração sincera tem um eco no céu. Nenhuma lágrima sua foi em vão. Nenhuma noite em claro passou despercebida. O céu tem memória. E Deus é especialista em transformar lágrimas em testemunhos. Mas tudo isso só se revela para quem permanece, para quem insiste, para quem entende que sair da presença dele nunca será uma opção. E é nesse ponto que os 3 salmos orados até aqui voltam com mais força. Porque agora eles não são apenas versos bonitos. Eles são armas.
O Salmo 23 te ensina que mesmo no vale da sombra da morte, você não está sozinho. O Salmo 91 te lembra que há um abrigo seguro contra todos os ataques. O Salmo 121 te garante que Deus não dorme, não falha, não se distrai. E se esses 3 pilares estiverem vivos em sua alma, você não será derrubado. Você será fortalecido. E mais, sua história será usada. Sua dor será ressignificada. Seu deserto será fértil, porque o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Mas entre o começo e o fim, existe esse lugar sagrado chamado permanecer. E quem passa por ele não sai do mesmo jeito. Sai mais íntimo de Deus. Sai mais sábio. Sai mais cheio de compaixão, porque descobriu que o verdadeiro milagre não é sair do vale, é encontrar Deus dentro dele. Hoje você está aqui, ouvindo essas palavras, não porque sua história acabou, mas porque ela está sendo reescrita, página por página. Com dor, sim, mas também com propósito. Com espera, sim, mas também com direção. Com silêncio, sim, mas também com uma promessa. Quem permanece, vence. Porque quem permanece não está sozinho, está com Deus. E isso é o suficiente. A presença invisível, quando Deus está mais perto do que nunca. Há um mistério sagrado na forma como Deus age. Muitas vezes, nos momentos em que nos sentimos mais desamparados, Ele está mais presente do que nunca. Mas a presença dele nem sempre se manifesta com trovões, sinais visíveis ou emoções arrebatadoras. Às vezes, ela é suave, como um sopro. Outras vezes, é imperceptível aos olhos, mas devastadoramente real para a alma que aprendeu a discernir. O erro é pensar que Deus só está agindo quando tudo está dando certo. A verdade é que, frequentemente, Ele está mais ativo quando tudo parece desmoronar. Nos evangelhos, Jesus dormia no barco enquanto a tempestade ameaçava afundar tudo. Os discípulos entraram em pânico, gritaram, questionaram, e Jesus, com um simples gesto, acalmou o vento e o mar. Mas antes de acalmar a tempestade, ele os ensinou algo, que mesmo no aparente silêncio ele estava presente. Essa cena revela algo profundo. Deus não está ausente quando está em silêncio. Ele está testando a nossa confiança. Ele está ensinando a descansar, mesmo quando as ondas rugem. Essa é a mesma lição que se aplica à sua vida agora. A ausência de sinais não é a ausência de Deus. A falta de resposta imediata não é desprezo. A dor que você sente não é prova de que foi abandonado. Pelo contrário, é a prova de que está sendo moldado. O ouro só é purificado no fogo. O barro só toma forma sob pressão. E a alma só amadurece no deserto. É ali, quando todos se afastam, que Deus se aproxima. E se você se calar, vai perceber que Ele já está aí, bem ao seu lado, segurando tudo que você não consegue mais carregar. Quando você orou os 3 salmos, algo começou a se mover. Talvez não por fora, mas por dentro. O Salmo 23 te lembrou que existe um pastor. Não um distante, mas um que guia, que sustenta, que prepara a mesa na presença dos inimigos. O Salmo 91 ativou uma promessa de proteção invisível, mas impenetrável. Um esconderijo onde o mal não alcança. O Salmo 121 trouxe de volta à memória que Deus é vigia incansável. Ele não dorme, não cochila, não te abandona. Ele está no controle, mesmo quando tudo parece sem direção. O que você está enfrentando pode parecer o fim, mas para Deus é o começo de algo novo. E Ele não te deixaria passar por tudo isso à toa. Há algo maior em construção. Um caráter sendo forjado, uma fé sendo refinada, uma história sendo escrita com mais profundidade. Mas para enxergar isso, você precisa parar de olhar para fora e começar a ouvir por dentro. É lá que Deus fala mais alto. No íntimo, no secreto. No quarto fechado onde só você e Ele sabem o que está acontecendo. Deus não está longe. Ele está dentro da sua dor. Ele está no silêncio que incomoda. Ele está nas noites em que você chorou calado. Ele está nas orações que você fez sem conseguir dizer uma palavra. Ele entende gemidos. Ele responde suspiros. Ele interpreta lágrimas.
Porque ele não vê como o homem vê. Ele sonda o coração. E se o seu coração está entregue mesmo partido, ele está aí, inteiro, constante, firme, fiel. Neste momento você pode até não ter todas as respostas, mas tem a presença. E a presença de Deus é tudo. É o que sustenta, consola, fortalece e direciona. É o que não permite que a sua fé morra, mesmo quando tudo parece escuro. Porque mesmo que você não veja, Ele vê você. Mesmo que você não ouça, Ele fala com você. Mesmo que você não sinta, Ele te carrega. E se Deus está mais perto do que nunca, você não está em desvantagem. Está em preparo. Está em aliança. Está em propósito. Está em milagre. A presença invisível dele é a maior prova de que você não foi esquecido. Você foi escolhido. E o que Deus começou em sua vida, Ele vai terminar. Até lá, apenas permaneça, confie e continue orando com fé os salmos que Ele colocou no seu caminho. O dia em que tudo faz sentido, quando a resposta chega, mas o coração já está pronto. Há um dia marcado por Deus, um momento determinado em que tudo aquilo que hoje parece desconexo, doloroso ou até injusto começa a se alinhar em uma revelação maior. Esse dia não é anunciado com fogos de artifício, nem chega acompanhado de trombetas. Ele simplesmente acontece, às vezes num sussurro, às vezes numa situação cotidiana, às vezes num silêncio que, de repente, se torna compreensão. É quando a alma percebe que todo o caminho tortuoso foi, na verdade, a trilha exata para o propósito. Deus trabalha com processos. E o coração que permanece com Ele durante o silêncio, a luta e o deserto, será também o coração capaz de suportar a glória da resposta. Porque há respostas que esmagam quem não foi preparado. Há bênçãos que destroem quem ainda não amadureceu. Por isso, antes de entregar, Deus transforma. Antes de revelar, Ele esvazia. Antes de curar, Ele ensina. E talvez tudo o que você viveu até aqui tenha sido um longo processo de preparação para um momento que está mais perto do que você imagina. O que antes parecia abandono, agora revela propósito. O que antes era dor sem sentido, agora se revela como disciplina de amor. Você não perdeu tempo. Você não orou em vão. Cada lágrima, cada noite de solidão, cada oração sussurrada entre suspiros foi matéria-prima para o milagre que Deus está moldando em silêncio. Porque Deus não improvisa. Ele constrói. E Ele constrói a partir do seu quebrantamento, da sua entrega e da sua persistência. Os 3 salmos que você orou, 23, 91 e 121, não são apenas palavras. Eles são caminhos, são mapas da fé, são códigos espirituais que conectam a sua alma ao céu. O Salmo 23 ensinou que mesmo sem respostas, há um pastor conduzindo. O Salmo 91 mostrou que mesmo em meio às ameaças invisíveis, há um escudo invencível. E o Salmo 121 reafirmou que mesmo quando os olhos não veem, o Deus que guarda Israel também guarda você. E Ele não falha. O dia em que tudo faz sentido não é aquele em que os problemas acabam. É aquele em que você percebe que eles não definem mais quem você é. É quando você olha para trás e entende, se não fosse por aquela dor, eu não teria conhecido esse nível de intimidade com Deus. É quando a paz que excede todo entendimento finalmente se torna sua realidade. Não porque tudo está perfeito, mas porque você está ancorado em quem nunca muda. Esse dia está a caminho, mas o mais importante é que seu coração já está sendo preparado para ele. E isso é mais valioso do que a própria resposta. Porque um coração maduro, cheio de fé e moldado pelo Espírito, é um vaso pronto para carregar não só bênçãos, mas também missões. Deus não está apenas respondendo você. Ele está te preparando para responder a outros. Porque quem atravessa a dor com Deus, se torna a resposta na dor dos outros. E é assim que o reino cresce. É assim que o propósito floresce. Você não está só esperando uma resposta. Você está sendo transformado em alguém que carrega respostas. E isso muda tudo. Porque quando o dia chegar, e ele vai chegar, você não apenas verá a promessa. Você estará pronto para vivê-la com sabedoria, gratidão
e consciência de que foi Deus, o tempo todo, quem te sustentou, ensinou e preparou. E a única coisa que Ele te pede até lá é: continue confiando, continue crendo, continue orando, porque o melhor ainda está por vir. Uma nova história começa de joelhos, onde a solidão se transforma em chamado. Chega um ponto em que não se trata mais de buscar uma resposta, mas de se tornar alguém que caminha com Deus, independentemente das respostas. É nesse ponto que a fé deixa de ser apenas um pedido e passa a ser relacionamento. Você não dobra mais os joelhos esperando que o céu se mova por obrigação. Você dobra os joelhos porque entendeu: mesmo sem milagres visíveis, Deus é suficiente. A presença dele basta. E quando você chega a essa consciência, nada mais pode te paralisar. Essa é a verdadeira virada espiritual. Não é quando os problemas se resolvem, é quando você muda por dentro. Quando aquela oração que antes era um clamor desesperado se torna uma conversa íntima com o Pai. Quando a solidão não te afasta mais, mas te empurra para perto dele. Quando a dor já não grita, mas sussurra sabedoria. Quando o silêncio de Deus já não parece crueldade, mas estratégia. E quando você percebe que tudo, absolutamente tudo, te trouxe até esse ponto, o de estar diante de Deus quebrado, mas pronto. Porque é aí que uma nova história começa. Não quando as circunstâncias mudam, mas quando o espírito é renovado. Uma história escrita com a tinta da obediência, no papel da perseverança, com a assinatura do Espírito Santo. A partir daqui, você já não é mais o mesmo. Você orou os salmos, você enfrentou seus desertos, você chorou no escuro, mas agora há luz. E essa luz nasce da decisão de continuar de joelhos, mesmo quando as forças faltam. O inimigo tentou usar sua solidão como arma, mas Deus transformou em altar. Tentaram te calar pelo cansaço, mas agora sua voz tem mais autoridade, porque foi treinada no silêncio. Tentaram convencer você de que orar era inútil, mas sua vida agora é prova viva de que orar é o que mantém de pé quem já deveria ter caído. E nesse exato momento, o céu está olhando para você não como alguém derrotado, mas como um guerreiro que aprendeu a lutar com as armas invisíveis da fé. Se você chegou até aqui, saiba, Deus não apenas te visitou durante este vídeo, Ele te marcou. E uma marca espiritual não desaparece. Ela se torna direção, ela se torna propósito, ela se torna memória viva de que você passou por um vale, mas não ficou nele. Você andou pelo vale da sombra da morte e não temeu mal algum, porque a vara e o cajado do seu pastor te sustentaram. Porque os anjos do Salmo 91 acamparam ao seu redor. Porque o socorro do Salmo 121 não falhou. Porque a promessa ainda está de pé. Agora, o que fazer? Continue, não pare, volte aos salmos todos os dias, transforme-os em sua rotina espiritual, não apenas como um ritual, mas como um reencontro diário com o Deus que nunca se ausenta. Compartilhe com outros o que você viveu. Há muitas pessoas hoje passando pelo mesmo silêncio, pela mesma solidão e precisando da mesma luz que chegou até você. Torne-se eco da presença de Deus, uma voz que lembra ao mundo. Há um Deus que responde, há um Deus que consola, há um Deus que transforma a solidão em chamado. E se você crê que essa mensagem foi para você, compartilhe, comente, ore agora mesmo. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque outros vídeos como este vão continuar vindo, não como conteúdo, mas como encontros. Encontros com o céu, no exato momento em que a alma mais precisa. E você já sabe, quando tudo parecer perdido, ore esses 3 salmos, porque é aí que Deus começa a escrever uma nova história, a sua, de joelhos, com poder e com propósito.